Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da fé. Boa tarde, ou até mesmo boa noite. Vou arrumar um pouquinho a câmera aqui. Depende da hora e o lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. E a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Queridos amigos, irmãos, ouvintes do canal, antes de ontem, né? Acho que eu fiz um vídeo falando a respeito dos agradecimentos, né? E das façanhas e das revoluções que o irmão Cláudio Marsola fez, né, como presidente da CCB. As revoluções do culto online, os tópicos, ensinamentos públicos, né, reforma da Santa Ceia, espaço infantil, cultos de conselhos para jovens no sábado à noite, manteve o crescimento do CCB mesmo na pandemia, né? Unidade da igreja aqui nos Estados Unidos, quando deu aquele problema, perdão, né, aos irmãos de Jandira, tentou acabar com o rebatismo, né, reformou a administração, a cúria da igreja, levando irmãos importantes como o irmão Luiz Carlos Viçosa, introduziu mais a teologia, né, ampliou o atendimento na obra da piedade como nunca antes, irmãos. Liberdade para muitos restituídas, projeto Resgate, entre outros. Então foram coisas que o irmão Cláudio fez, né? Ele esteve aqui nos Estados Unidos e aqui ele deu para nós uma excelente impressão. Uma pessoa com o cargo, com o título que ele ostentava, irmãos, foi atencioso com todos, uma pessoa agradável, uma linguagem fácil de entender, um homem do povo. E ele saindo agora nos trouxe uma grande preocupação. Eu fiquei sabendo que ele está enfermo, inclusive estava internado ali no Sírio-Libanês, né? Fiquei sabendo que ele está internado ali. Estou sabendo de muitas coisas, mas eu não vou contar as coisas que eu estou sabendo por enquanto. E esse vídeo aqui, irmãos, é pra gente falar sobre o irmão que fica, supostamente, né? Eu não sei se vai ser ele, mas supostamente o irmão que fica no lugar do irmão Cláudio Marsola, que é o irmão Salvador Bueno, né? O irmão Salvador Bueno é um irmão de um testemunho ilibado, é um irmão que de respeito, todos respeitam ele. Eu fiquei sabendo, conversando com alguns irmãos, que ele praticamente não tem oposição no conselho. Então é um irmão que todos respeitam ele, né? Me preocupa um pouco, irmão, você não ter oposição, porque quando você não tem oposição, você se acomoda, né? Então a oposição é importante desde que seja respeituosa, tá? Eu acho que é importante nós ouvirmos opiniões contraditórias a nós, desde que ela seja com respeito, não seja pejorativas, não seja motivo de atacar, e nem motivo de querer mostrar que você é mais inteligente que o outro, né? Eu estava conversando com alguns irmãos, conversei com um irmão, acho que 2 noites atrás, nós ficamos conversando umas 3 horas, né, durante a madrugada, ele no Brasil e eu aqui, e a gente tem mais ou menos o mesmo pensamento, é um irmão de uma educação, um nível de educação bem elevado, né? E nós estávamos conversando, e a preocupação que eu tenho, ele também tem, estava conversando com ele. A preocupação é de que a congregação volte algumas casas para trás desses avanços que já foram feitos, né? Principalmente do projeto Resgate, que o irmão Salvador já falou que ele só vai melhorar, ele quer uma coisa padronizada para o Brasil inteiro, né? Então eu acredito que ele deve estar com muito boas intenções, mas o irmão Salvador, pelo que eu percebo, pelas pessoas que conversam comigo, ele é mais conservador, ele é mais introvertido. O irmão Marsola já era mais extrovertido, homem do povo, e o irmão Salvador é mais sério, mais introvertido. Pelo menos essa é a imagem que ele passa para nós. E tem muita gente, eu não acredito que seja só eu não, acho que talvez até no conselho, está meio receoso de nós voltarmos para trás, irmãos. Acho que muita gente tem o saudosismo de dizer que, mas os tempos passados, irmãos, o tempo passado passou. Nós temos até trecho na Bíblia
e diz para nós não ficarmos apontando, como foi bom o passado passou, irmãos. Foi bom para aquele tempo, para o tempo de hoje já não é bom. Né? Vamos citar um exemplo, a Brasília, a Variante, o Fusca. São carros excelentes, mas foram bons lá nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. Hoje em dia, precisa de um carro, né? Os carros têm ar-condicionado, injeção eletrônica, entre tantos outros avanços, Bluetooth, né? GPS. Antigamente você pegava o mapa para ir para São Paulo, eu que sou de Jundiaí, mas se perdia tudo. Entrava numa rua errada em São Paulo, você caía no outro canto de São Paulo. Aquele mapão assim, e tinha que apontar e tinha que se achar. Hoje não, irmãos, hoje tudo é GPS, hoje o mundo é outro. Então coisas que se podiam falar lá atrás, hoje não se podem falar. E que mudaram a forma de comunicação. Se pode falar, a palavra de Deus é viva, mas a forma de comunicar, ela é diferente. O culto racional, irmãos, ele não deve ser mudado, mas a forma da comunidade, da igreja, ela sim deve ser repensada pela congregação. Tanto que eu estou fazendo vários vídeos aí, se vocês acompanham no meu canal, e shorts, nas igrejas americanas aqui perto de casa, mostrando a estrutura delas. Uma igreja, irmão, com quadra de tênis para os membros, com quadra de vôlei de areia, com um lago, com... Irmãos, tem tudo que você imagina na igreja. Uma escola dentro da igreja, uma escola, tá? Porque quando está tendo o culto, no domingo, as crianças, cada um na sua sala. Irmãos, na escola que eles estudam aqui perto de casa, minhas crianças, eles fazem só nas férias que eles vão no estudo bíblico, porque nós não somos membro da igreja. Que eu contei, são 12 classes de sala de aula melhor do que a escola que eu ia quando eu era criança. Só para vocês terem uma ideia. E é uma igreja, irmãos. Você fala assim, mas as igrejas têm disso. Sim, mas é uma igreja, ela é uma igreja, como que eu falo para você? Não denominacional. A congregação é uma igreja, irmãos, entre 3 e 6 milhões de membros, só no Brasil. Olha a força que tem, irmãos. Se cada irmão der R$10 de coleta, todo mês, vamos lá, desses 6 milhões, são 60 milhões de reais de coleta por mês. Lógico que tem os gastos, tem as igrejas para pagar, tem as construções, tem o pobre para ajudar, sim, irmãos. Mas em vez de nós fazermos 2 igrejas por bairro, ou um bairro, todos os bairros com igreja, não é melhor nós comprarmos uma chácara, fazer uma chácara ali, pro lazer da própria irmandade, de cada região ter uma chácara, né? Aí marca-se quando quer ir para a chácara, cada igreja vai um final de semana, da região, né? Ali, os jovens, você pode ensinar ali para os jovens com contato com a natureza, né? O operador de jovem levar a mocidade, se divertir, né? Mas, irmãos, por isso que eu mostro os vídeos. Eu sei que dá para fazer. O que falta é falta de vontade, né? Falta de luz. É por isso que eu estou aqui no Tennessee. Aqui, irmãos, é o berço das igrejas evangélicas dos Estados Unidos. Depois do Alabama, que é o estado vizinho, o Tennessee é o estado que mais tem igrejas evangélicas nos Estados Unidos inteiro. Então as igrejas são super bem estruturadas. E falta isso na nossa comunidade. Por quê? Porque você sai do culto racional, o que você vai fazer lá fora? Você está envolvido com o secularismo. Não é verdade? Então a gente pode, irmãos, criar entre nós uma comunidade. Igreja é comunidade. A igreja denominacional é comunidade. A igreja, que somos nós, o corpo, parte do corpo de Cristo. Mas a igreja, o CNPJ, é uma comunidade, irmãos. E como comunidade, os membros têm que estar envolvidos na comunidade. Não existe comunidade sem envolvimento. Então eu tenho dado bastante ideias. Criar um canal de programação no YouTube. Os anciões, o irmão Salvador mesmo, podia vir num canal que ele confia, para receber e dar uma entrevista. Num canal que não passa pano também, irmãos. Porque também não pode ser um canal de passar pano. Tem que ser um canal, irmãos, realístico. Que mostra o que tem que ser feito. Não adianta você ter um canal no YouTube que só fica rasgando seda. Só falando as coisas boas. Não, irmão, tem que apontar os erros, mas de uma forma construtiva, para ajudar vocês a entenderem. Não adianta. Não adianta só ser destrutivo como esses que estão na internet, que não sei que... Vou fazer um vídeo mais pra frente sobre isso. Tô fazendo uma investigação aí, tô descobrindo muita coisa, irmãos.
Mas eu vou voltar aqui para o tema. Então a igreja tem que ter, irmãos, ser uma comunidade. Tem que ter um jurídico competente, irmãos. Tem que gastar um pouco de dinheiro com jurídico. Né? Tem que ter advogados, lógico, tem que ter os irmãos que fazem voluntariamente, né? Usa daquilo que Deus deu para eles, que é o dom, o estudo que eles estudaram, mas ajuda a igreja também, dá um dia para a igreja. Mas tem que ter um jurídico competente, irmãos. Tem que ter irmãos para cuidar da internet, jurídico digital, entendeu? Ficar checando o nome da igreja, porque sujando o nome da instituição, vocês automaticamente, difamando o nome da instituição, vocês perdem membro. E perder membro é perder, irmãos, coleta. É perder, irmãos. Os membros estão para ajudar na comunidade. Então, cultos de conselho para casais, de conselhos para jovens, conselhos pré-nupciais. Se vocês pegarem os meus últimos vídeos do canal, você vê que eu coloquei um vídeo de cada tema. Um vídeo dando aconselhamento para o casal, aquele vídeo que eu fiz lá, explicando cientificamente por que a mulher tem que casar virgem. Tá no meu canal aí, ó. É só vocês pegar. Agora, esse vídeo que eu fiz aí, mostrando a igreja, tudo isso, irmãos, tem um propósito. Não é um vídeo isolado. Quando eu faço um vídeo daquele é porque eu já estou mentalizando isso na congregação. E compartilhando com vocês, com os irmãos que vão assistir. Irmãos, é possível, não é difícil de fazer. Tem que acabar com a política, tem que acabar com o nepotismo, tem que acabar com troca de favores. Tem que ter uma maneira, irmãos, que para você alcançar o episcopato, para você alcançar o ministério, tem que ter uma maneira de você chegar. E todo membro deve ser acessível. Exemplo. Os testemunhos de Jeová, irmãos. Como é que eles fazem para você ser um ancião lá? Você ser um ancião lá primeiro, quando você entra. Você, decidir que eu quero ser um ancião, quero ser um pregador. Primeiro, o que eles têm que fazer? Eles têm que anunciar a doutrina deles de porta em porta. Por isso que eles batem na tua porta lá. Aí eles vão e marcam no caderninho. Visitei essa casa, falei esse assunto. Acompanham, se a pessoa recebe bem, convido eles para voltar, eles vão acompanhando e vão anotando. Quando chega, irmãos, um certo objetivo do caderninho, o que eles fazem? Eles fazem uma triagem para ver se a pessoa tem boa dicção, se está conhecendo bem o evangelho, conhecendo bem da Bíblia, conhecendo bem as doutrinas da igreja. Depois disso, ver se a pessoa é um bom pai, faz uma triagem. E depois dessa triagem eles dão um preparo, e depois desses preparos eles escolhem um ou dois para ser, dependendo do cargo e o lugar que está vago. Ou transfere na escola de presbíteros, né, de anciões. Nós temos uma vaga aqui, uma no Ceará, uma no Rio Grande do Norte, uma no Rio de Janeiro, e aí a pessoa, eu posso me disponibilizar para morar nesse lugar. É assim que tem que ser feito. Ou como, irmãos, o programa que os Mormons faz, também chamado Anciões os Jovens. Que são, irmãos, quando tem uma determinada idade, os pais vão pagando desde que é criança. E eles são sorteados para fazer a missão nos países do mundo que tem o mormonismo e até que não tem. Esses mormons que você vê andando de 2 em 2 aí, de roupa branca e gravata preta, os pais pagaram, e quando os pais não têm dinheiro para pagar, a igreja ajuda. E o que eles fazem? Eles ficam inseridos 1, 2 anos em outro país. Saem de lá, voltando de lá, eles aprendem o idioma, têm experiência de vida porque estão inseridos em outra cultura. Tudo isso nós também temos condições de fazer. Mas parece que toda a nossa cultura é voltada em construir. É o ancião querendo ser maior do que o tamanho da minha igreja. Não, irmão. Antigamente era quem tinha mais dom, agora quem tem maior igreja. Então tem muita coisa que precisa ser revista. E o irmão Salvador é um caro servo de Deus com testemunho libado, um homem educado. Irmãos. Mas tem, irmãos, a mentalidade mais antiga. Não tem essa mentalidade visionária como o irmão Cláudio tinha. Assim, eu estou dizendo uma opinião minha, tá, irmão? Se eu tiver errado, os irmãos me perdoam. Então, irmãos, a congregação ela tem que evoluir. Eu sei que tá cheio de irmão aí no conselho que fala, não, temos que voltar para os marcos. Voltar para os marcos do quê, irmão? Você quer voltar para os marcos da congregação dos anos 50? Mas você vai voltar a andar de carroça? A sua esposa vai voltar a lavar roupa no rio? Pergunta para ela se ela quer bater a roupa no rio lá na pedra. Não, né? Ela tem lavadora de roupa, ela tem lavadora de louça,
ar-condicionado dentro de casa, carro novo. Aí você não quer voltar aos marcos antigos. Aí você não quer fazer uma endoscopia do modo antigo. Você quer? A medicina dos tempos antigos, você quer? Então, irmãos, nós temos, a palavra de Deus, ela tem que ser atualizada, não mudada. A forma de se pregar, a igreja tem que se modelando, irmãos. Irmãos, no tempo atual, na comunicação atual. Não que a palavra tem que ser mudada, não que as coisas não. A liturgia da congregação, irmãos, é a melhor que existe de culto. Isso aí é consenso entre todos os teólogos sérios. É a melhor liturgia que existe. Serviço sacro. Nós não precisamos mudar. Só que tem muito lugar, irmão, que a igreja só abre no domingo. Você vai, congrega e sai. Está inserido no mundo lá fora. Não tem comunidade. O irmão só vê o outro irmão no domingo. Tem o irmão mesmo do teu lado do banco que você senta. Quanto tempo que você não vê ele? Você já foi ver o que está acontecendo com ele? Já foi visitar ele? Não, mas cada um entra no teu carro e vai embora para sua casa. E isso não é comunidade, isso não é igreja, irmãos. Então é isso. E é muito fácil de você, irmãos, preparar os operadores, os novos a partir de agora. Mas para fazer isso, irmão, vai acabar o conchavo. Eu levanto o seu aqui, você levanta o meu lá. Tá entendendo? Vai acabar o nepotismo. Não é que o filho de ancião não pode ser ancião. Não, irmão, se ele for bem preparado, tiver o dom, não tem problema nenhum. Né? Na Bíblia, o Senhor escolheu os filhos de Arão também para ajudar no sacerdócio. Mas depois vocês viram o que aconteceu com os filhos dele, né? Naquela parte lá do fogo estranho. Então, irmãos, é isso. Nós não podemos voltar para trás. Cadê o ensino bíblico para os jovens? Quando falamos de ensino bíblico, nós não estamos falando que eles têm que fazer aquela teologia, né? Aquela teologia racional, ou ser calvinista, ou ser arminiano, ou ser wesleyano. Não, irmão. O básico da Bíblia. Os irmãos do ministério, irmãos, presta atenção. O mínimo que vocês podem fazer em cima do púlpito é ler um capítulo e explicar o contexto daquele capítulo. Depois vocês podem pregar à vontade. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte pregamos e em parte profetizamos. Mas não adianta você pegar a Bíblia, ler lá um capítulo bonito, lá vamos lá, ler o Salmo 91 e não explicar. A congregação, o que ela faz de errado, irmãos, muitas das vezes, é que a pessoa vai na igreja para ela se sentir bem, para Deus falar com ela é o centro do culto, e isso não está certo. O centro do culto é Cristo, irmãos. É nós que temos que nos modelar a Ele. Lembra do hino? Em sua forma. Ou em sua forma, né, irmãos? Que é a forma de um tal, ou na sua forma. Seja qual for a palavra que está ali. Se for forma ou forma, significa a mesma coisa. Queremos nos modelar a Cristo. Isso que a conversão diária do Espírito Santo nos leva. Nos modelando diariamente para ter a imagem e semelhança de Cristo. Mas aí, irmãos, alguns estão fazendo correto, alguns estão entendendo, alguns não. Qualquer um levanta com a palavra, levanta uma criança, fala lá duas coisas que ele vê outro repetindo, e vocês dão glória e a palavra... Não, eu já falei, irmãos. O dia deu uma ideia para vocês. A pessoa quer levantar para dar uma palavra de Deus, lá do testemunho, na hora do testemunho, levanta, irmão, Deus mandou dizer isso, isso, isso. Agora, na hora do ensino da palavra, ali tem que ser um ensino para a Irmandade tomar exemplo dos profetas do passado. O que eles passaram, não passaram coisa diferente de nós. Na verdade, passaram coisas piores. Mas pela fé, eles alcançaram vitória. Não é assim que Paulo fala? Que o Velho Testamento nós temos para nós vermos a fé dos nossos irmãos do passado? Mas que o exemplo a partir de agora é de Cristo? Então a preocupação com o irmão Salvador, irmãos, é essa. E não é eu que estou só, não. É alguns irmãos anciões, que ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Sabe? Fica tudo calado com medo de se queimar. Irmão, nós estamos precisando de uma igreja, né? Uma igreja que se posicione. Irmãos que se posicione. Estamos precisando de uma mudança, irmãos, de atitude.
Né? Eu li o Salmo aqui, 23 aqui. Vocês podem pegar no meu canal do Facebook, tá até aqui a palavra também aqui no canal do YouTube. Dizendo o verdadeiro significado, lendo versículo por versículo e provando no versículo seguinte aquilo que eu falei do Salmo 23. Quando que vocês ouviram o Salmo 23 desse na igreja? Salmo 23 é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, com o intuito que, agora aqui que o Senhor é meu pastor, ele tem a obrigação de me cuidar. Não é assim. Se o Senhor é teu pastor, você já está completo. É esse o significado do Salmo. E nós não podemos negligenciar isso. Muitas das coisas que nós estamos colhendo hoje, meus irmãos, foram coisas que nós fizemos errado no passado. Mas se o Senhor nos está dando a oportunidade de corrigi-lo, nós temos que ser humildes. Se nós não estamos conseguindo fazer conselho de anciões, buscar ideias diferentes. O mínimo que vocês têm que ouvir é ouvir um conselho de teólogo da congregação, um conselho com os influenciador, os da congregação, não esses daí, os disseminadores de ódio. Os que estão da congregação, os que vocês veem que são canais que não querem destruir a igreja, que estão falando o que realmente está acontecendo. Tem que fazer um conselho, irmãos, com essas pessoas, o jurídico, para saber o que um cooperador pode falar no púlpito, o que não pode, porque a cada processo que alguém se sentir constrangido lá, levar para a igreja, vocês vão ter que gastar com o jurídico ou vocês vão ter sendo processados. E a denominação é responsável pelo que o seu ministro fala em cima ali. Eu vi, irmãos, um vídeo, acho que essa semana aqui, de um irmão, acho que era do Paraná, um tubista, e ele queria tocar na igreja e o ancião não queria deixar. Eu não sei o contexto, mas parece que tinha muito bombardão já. E ele falou: não, eu vou tocar, e o ancião não. Irmão, se fosse dois irmãos instruídos na Bíblia, não teria aquela discussão. Primeiro, o irmão da tuba. Jesus Cristo ensinou em todas as escrituras, em toda a vida que ele viveu na terra, desde quando ele começou o seu ministério, foram 3 anos, no máximo 3 anos e pouquinho, foi respeitar as autoridades. Ele falou assim: ó, vocês faz tudo que os escribas mandaram vocês fazer, mas vocês não procedem do jeito que eles procedem. Quando foi questionado se tinha que dar imposto para César, ele falou: quando eu pegar a moeda, de quem é a face? É de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Obediência às autoridades, porque toda autoridade provém de Deus. É permissão de Deus. E nós não temos autoridade como cristão de ir lá e querer questionar as autoridades. Porque se não tiver no agrado de Deus na hora certa, Deus arranca. Deus arranca, irmão. É só você olhar a Bíblia, não é eu que estou falando. Deus tira fora, Deus faz uma forma que sai. Agora, você tem que respeitar as autoridades eclesiásticas, tem que respeitar o ancião, o cooperador, primeiro o encarregado. Eu não sou músico, não. Mas eu acredito que quando você chega num culto, um irmão que vem de uma outra igreja, acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar o encarregado. Irmão, posso tocar? Já tem, a orquestra já está completa, o número de bombardão, o número do violino, o número de trompete. Não sei se é assim, irmãos. Isso aí eu nunca fui músico, nem tenho. Eu acho que devia ser assim. Porque o encarregado é uma autoridade ali. Aí ele vem e expõe na internet. Aí ele vem e expõe o que foi falado na reunião. E os irmãos, os presidentes, são os amores, são os servos de Deus. Depois de tudo que ele falou, o famosinho. Uma atitude de moleque. Atitude de moleque. Por quê? Porque não tem conhecimento bíblico. Jesus disse: o meu povo erra por falta de conhecimento. Errai-vos não conhecendo as Escrituras. Esquadrinhai as Escrituras, pois ela testifica de mim, de Jesus. Uma pessoa que tem um conhecimento claro das Escrituras, ela respeita as autoridades constituídas. Aí vem lá e... Aí depois os ancião presidente lá do portão. Passa por cima do ancião ainda por cima. Tinha que ter chamado o ancião lá, falar da parte do ancião, o irmão ancião tenha mais paciência. Quando você vê que está dando tumulto, né? Chama os irmãos, conversa, sabe a conversar. Mas ainda passou por cima da autoridade do ancião local. Irmão, existe hierarquia. No céu existe hierarquia. No inferno existe hierarquia.
Existe principados e potestades no inferno. Existe a hierarquia dos anjos no céu. Querubim, serafim, arcanjo, arcanjo. Então, irmãos, falta muita coisa. Eu estava conversando com o irmão, ele estava me falando que os conselhos é para os jovens. Nem conselho tem mais. Não tem um conselho para casal. Não tem aconselhamento de nada mais. Não fala mais do que é afeminado. Não fala mais do que é sodomia. Por isso que deu confusão esses dias aí. Um crítico aí falando que sodomia não é o que ele acha que é. Não é o que você acha, meu irmão, é o que está escrito. Está lá no texto bíblico, claro, que não vão entrar no céu os afeminados, vírgula, e os sodomitas. E isso eu vou fazer um outro vídeo explicando e vou explicar o que aconteceu no contexto e as coisas que eu andei vendo. Vocês esperam. Então, irmãos, nós precisamos de pulso, precisamos de limpar o que tem que ser limpado, precisamos acabar com o conchavo, sabe? É um com o rabo preso com o outro. Desculpa a palavra, tá, irmão? É um devendo favor pro outro. E aí não tem poder de fazer o que tem que fazer. Eu nunca vi as pessoas fazerem as coisas, não conseguir resolver uma situação como os irmãos da congregação. É impressionante. Falsificou ata, viu aí a irmã aí na região bosta aí? Falsificou ata, é um crime, tem que ser tirado do ministério. Só pra vocês verem como eu sei do que tá acontecendo. Fez uma reunião sem ata, como foi a minha, escondida, sem ata. Não é validado, tem que ser feito outra. Mas ninguém resolve nada, por quê? É um bando de conchavo. Se alguém levanta uma causa contra o seu amigo, você vai proteger o seu amigo. Você sabe aonde que é feito assim, irmãos? Eu não queria falar não, mas eu vou falar. Na maçonaria. Na maçonaria que é encoberto. Um encobre o outro. Cobre até numa medida, né? Dependendo como for também, não tem como, mas... Irmãos, eu não vou falar mais nada porque eu vou acabar falando demais. Mas a gente não é bobo. Então, a preocupação é a gente não voltar para trás. Não cabe mais aquele tempo nos dias atuais. Não cabe. Nós vamos perder os nossos jovens. Vamos perder os irmãos que têm um pouquinho de sabedoria no nosso meio. E vamos ficar com esses aí, os religiosos. Os religiosos. Que acham que a pessoa vai pro inferno, que a mulher vai pro inferno só porque ela colocou uma calça jeans. Né? Não é verdade? Coa o mosquito e deixa passar o camelo. Mas o seu filho, que apronta aí umas e outras, é levantado para ancião. Que não tem bom cheio, nem na região que mora. Então, irmãos, nós temos que ser justos. A preocupação é essa. Precisa ser limpo. O sistema precisa ser limpo. Se vocês... E outra, os irmãos do conselho, os irmãos mais velhos, vocês estão cometendo um erro sério. Vocês querem uma igreja para vocês. Vocês querem uma igreja que agrade vocês. Não. Vocês já estão com mais de... Os que estão com mais de 50, 60 anos, já tem que começar a preparar a igreja para o futuro. Até Eli, irmão, que estava sem sabedoria, que não sabia repreender os seus filhos, quando o Senhor falou com Samuel, ele entendeu na terceira vez. E falou para Samuel o que ele devia falar. Falou, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Assim você fala. Até Eli, hein? Entendeu que o Senhor já estava passando o bastão. E vocês não entendem. Vocês querem o poder. Vocês querem a glória. Vocês querem a honra. Daqui a pouco cai na sepultura. E se não fizer as coisas corretas, irmão, não tem salvação. Se é que alguns de vocês acreditam em salvação. Porque o que eu tô vendo, irmão, sinceramente, eu não tô vendo gente que crê nas escrituras, na palavra de Deus, não. Eu tô vendo gente que usa a religião, tanto de um lado como do outro. Tanto de odiadores, de disseminadores de ódio, como de irmãos que se diz crente. Lembre-se do que Jesus falou, irmão. Jesus estendeu a mão para prostituta, estendeu a mão para publicano,
mas condenou os religiosos. Ai de vós, fariseus e escribas, impõe fardo pesados ao povo, que vocês mesmos não querem mover nem com esse dedinho mindinho. Ai de vós. Outra parte ele fala, condutores cegos, que ficam na porta, nem entrarão e nem deixarão outra se entrar, nem salvarão nem deixarão os outros salvarem. Tomemos cuidado, irmãos, para que nenhum de nós sejamos condutores cegos, sejamos pregando uma palavra que não é a do Espírito Santo, e não nos salvaremos, e ainda levaremos os outros pelo mesmo caminho. Já imaginou a responsabilidade? Então é uma preocupação. Eu vou colocar o título do vídeo, o Salvador da CCB, lógico, com o nome do irmão Salvador, que é um homem ilibado, tá? Pelo que eu sei do irmão Salvador, não tem nada para falar do irmão Salvador. Mas será que é o que nós precisamos hoje? Será que não tem que ter feito um conselho paralelo agora entre o jurídico da congregação, um conselho entre, né, os sábios e os teólogos da congregação, os influenciadores da congregação, que são pessoas que muita gente ouve eles? Será que não tem que ser feito agora um conselho? Um representante da Irmandade ali no meio do conselho? E não ficar só a decisão no meio só dos anciões? O irmão Salvador tem a oportunidade de passar para a história. De fazer a congregação do povo. Do povo. Porque o reino dos céus é do povo. É do povo. É dos simples e é dos humildes. É Jesus que disse, não é eu não. Eu acho que nós temos que inserir a Irmandade no contexto da igreja. Em todos, irmãos. Esse é o segredo para a congregação. Não existe, irmãos, deixa eu falar para vocês. Não existe outro caminho. Ou vocês inserem a Irmandade como membro do corpo, ou vocês vão perder os membros. Aí vocês, muitos de vocês já daqui, naturalmente, é lógico que a gente deseja longa vida para vocês, mas naturalmente não vai viver 5, 10, 20 anos. E os jovens? Vocês vão deixar se perder? O Senhor vai cobrar. Faz o que é correto. Mesmo Eli, já tendo perdido, irmãos, a guia de Deus, né? Mesmo assim, ele orientou Samuel. Então essa é a mensagem que eu tenho. Desejo o melhor para o irmão Salvador. Espero estar errado no que eu estou falando. Mas eu vou estar falando aqui, mas vai ter um monte de irmão do conselho que vai ouvir, um monte de irmão do Ministério do Braz. E eles vão entender, e eles vão se associar com o vídeo. Falar, o irmão está falando que é verdade, a gente não sabe mesmo. A gente precisa de um, como que eu falo para vocês? A gente precisa de alguma coisa nova, fresca. Não pode continuar na mesmice, irmão. Nós não estamos em 1970. Nós estamos em 2023. Quer continuar em 1970? Faz uma máquina do tempo. Voltando já lá de Gordines, aqueles carros dos anos 70. Gordines, né, irmãos? Eu não era vivo ainda nos anos 70. Gordines, Variante, Brasília. Não amarela, porque aí é mundana. Até a música mudou, irmão. Antes era Brasília amarela, agora é Camaro amarela, não é? Até na música atualizou o carro. Então, irmãos, não é trazer o secularismo para dentro da igreja. É atualizar a palavra, é inserir a comunidade. Igreja é comunidade. Não é só ir lá no domingo, ouvir uma palavra, ouvir um sermão e ir embora. Não, isso não é igreja. Por isso que eu tenho os vídeos aqui. Vocês podem depois acessar o meu canal, mostrando para vocês as igrejas como são. E quando vai ter um evento grande, que nem tem aqui os ensinos, todos os membros estão lá, dando água, distribuindo água, orientando, dando aula. É incrível, irmão, de ver. Todos se sentem útil, irmão. Sabe por que os jovens eles caem para droga? Já falei isso, vou repetir. Vocês podem perguntar para o psicólogo. Quando eles não se sentem úteis dentro de casa. Sabe por que os membros saem da congregação, irmãos? Eles passam 15 anos aí, que é a média que a pessoa fica na congregação, sem se sentir útil. Ele não é ouvido. Ele não se sente parte do corpo. Membro sem função, necrose e morre. Então, irmãos, nós somos o corpo. Cristo é o cabeça. Eu desejo tudo de bom para o irmão Salvador e o conselho de ancião. Mas fica aí um conselho. Um conselho, uma crítica construtiva. Eu já falei e volto a repetir. Eu estou disposto a ajudá-los. Eu tenho muitas ideias, irmãos. Ideias plausíveis, né? Que vão trazer
uma frescância na palavra. Vão trazer um melhor entendimento, uma melhor inserção da Irmandade dentro das Escrituras, dentro da igreja, uma maior participação. Tá bom? Então eu desejo tudo de bom, que Deus ilumine. O irmão Salvador é um caro servo de Deus. Espero que ninguém tome esses conselhos como agressivo, ou como eu queria ensinar. Não quero ensinar ninguém não, irmão. Quem sou eu para querer ensinar alguém? Tô dando uma opinião. Vocês acham que tem valor, né? Eu não... Como que eu vou ensinar uma pessoa de 70, 80 anos? Não tem condição, né? Se a gente for ver, a pessoa viveu mais. Mas eu tenho meus 42, mas eu já vivi no mundo da televisão. Eu vivi a minha parte do mundo. Mas eu me batizei nos Estados Unidos. Então eu conheço várias coisas, irmão. Várias religiões. A gente conhece um pouquinho, a gente tem uma diversidade. É novo de idade, mas tem uma vivência larga. Um caminho longo. Eu fui bastante castigado já. A costa criou uma carapaça. Então, meus queridos, é isso. Esse é o vídeo que eu faço para vocês. O vídeo é o Salvador da CCB. Não existe um Salvador para a CCB. Existe todos nós lutarmos pelo mesmo objetivo. Não querer ser o Messias da CCB. Você não vai conseguir. Ninguém consegue. Tem até o livro do seu Tuta aí, o dono da Jovem Pan. Ninguém faz sucesso sozinho. Ninguém faz sucesso sozinho. Até Jesus, irmão. Ele batizou, foi levado ao deserto, foi tentado, fez lá o seu jejum, venceu o adversário no deserto. Quando ele saiu do deserto, a primeira coisa que ele foi recrutar os seus discípulos. Deus, irmãos, porque eu acredito que Jesus é Deus em carne, o Emanuel. Ele foi recrutar os seus auxiliadores. Então vamos tomar o exemplo de Cristo. Não o meu exemplo, não o exemplo dos influenciadores. Vamos tomar o exemplo de Cristo, vamos tomar o exemplo das Escrituras. Vamos inserir a Irmandade no contexto da comunidade, na igreja. Aí vocês vão ver resultado, irmão. Resultado vai dar. Em vez de vocês ficarem resolvendo essas causas que vocês vão aí, a briga de casal por causa de um pirulito, a pessoa, quando ela é bem preparada na Bíblia, irmãos, vai evitar um monte de confusão e um monte de ligação de madrugada para vocês resolver. Porque a pessoa sabe resolver os problemas quando está de frente dele. Porque a Bíblia é um manual que nos ensina todos os problemas da vida. Nós temos tudo o que nós precisamos nas Escrituras. Qualquer coisa que você vir perguntar para mim a respeito de vida, de como resolver, eu vou te dar as Escrituras e vai ser o melhor conselho que a pessoa vai receber. Isso eu te garanto. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto aí. A partir do mês de agosto vamos voltar a fazer as lives. Tem um pessoal novo aí, gente, um pessoal top que tá aí na lista. Tem os nossos irmãos, tem alguns irmãos também que já fizeram live conosco, vão voltar. Então, bastante novidades aí. Tem coisa que eu não posso falar ainda, mas vai ser bem legal. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Era para fazer um vídeo para falar do Salvador. Mais uma vez, que Deus abençoe o irmão Salvador e os irmãos do conselho. E dê luz e guia e sabedoria. E se precisar de mim, eu estou à disposição para ajudá-los. Porque é assim que um homem de Deus tem que proceder. Ajudando os seus irmãos. E muitas das vezes seja ajudado por eles também. Então a todos vocês que vão ouvir e assistir essa live, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um abraço, meus irmãos. Paz de Deus.